Abre em Daniel capítulo 10. Queria ler alguns versos do capítulo 10 de Daniel. Abre a partir do verso 1, eu estou na tradução revista e atualizada. Então o apóstolo Tiago fala: peça com fé, não duvide, Deus vai te dar sabedoria, vitória. E Daniel foi um homem de fé. A palavra diz que Daniel teve uma visão. Daniel foi um estadista. Ele viveu no palácio durante 3 impérios: Babilônia, Persa, Médio Persa, e chegou até Dario, um grande rei. 3 impérios ele estava ali no palácio. Não se contaminou com as feitiçaria, bruxaria, com as coisas ruins do palácio, mas se distinguiu porque ele foi reconhecido como um homem de Deus, o homem que tinha a revelação de Deus, o homem que tinha o entendimento de Deus. Os reis que conviveram com Daniel, eles falavam: você é o homem que tem o Espírito de Deus, que tem sabedoria de Deus. Quem quer ser reconhecido nessa geração como um homem e uma mulher de Deus? Primeiro pedido meu e seu deve ser: Deus, que eu possa viver de maneira digna, que vai exaltar e engrandecer o seu nome, e que vai testemunhar dessa salvação tão maravilhosa que o Senhor me presenteou. Meu irmão, Deus vai fazer resplandecer a sua lâmpada, como fez a lâmpada de Daniel resplandecer. Deus vai fazer a luz dele brilhar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Então, antes de continuar, vamos ler um pouco. Naqueles, verso 2, tá? Daniel 10, 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei, clamei, busquei o entendimento, a revelação de Deus. Durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis o homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pé brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Sabe quem Daniel viu? Eu creio que ele viu Jesus. Se você ler o livro de Apocalipse, quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele viu o Senhor Jesus, ele dá uma descrição semelhante a essa. Quem já leu Apocalipse e concorda comigo, deixa eu ver. Ele descreve olhos de fogo, pés como de bronze, a voz como se fosse de muitas águas. E aqui fala estrondo de muita gente. Verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo viram. Não viram, aliás, nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Meu irmão, que nesses 3 semanas, Deus possa se manifestar poderosamente, resgatando o temor em nosso coração. Quem quer a manifestação de Deus, do poder de Deus?
Igreja não é clube, igreja não é lugar de evento, igreja é lugar de oração. É claro que evento de adoração é bem-vindo, como Shabá. É claro que um bom relacionamento e comunhão com os irmãos é bem-vindo, mas a essência da igreja é a presença de Deus, é a busca de Deus, é o poder de Deus, é o temor de Deus, que até aquele que não vê, ele sabe que aquele ambiente é diferente. Mas eu e você, Deus ungiu os nossos olhos para ver o nosso Deus, cobertos pelo sangue de Jesus. E Daniel, ele experimentou em pleno império babilônico, aqui era o rei Ciro, em pleno império de um homem ímpio, ele experimentou os céus descendo sobre a terra e anunciando que o reino viria e o reino seria de Deus. Quem crê que nessas 3 semanas toda a resistência do inferno na sua casa, na sua vida, vai ser tirada, porque a glória de Deus virá. Demônios fugirão, temores fugirão, amarras serão quebradas, porque o Deus vivo e poderoso estará operando na sua mente, no seu coração, restaurando a sua força. Com aquela visão, o anjo falou: Daniel, eu vim por causa da sua oração, eu vim por causa do seu testemunho. O apóstolo Tiago diz: muito pode por sua eficácia a oração do justo. E eu vou te dizer uma coisa: quando você menos sente que Deus está te ouvindo, é quando a resposta virá. Se você não parar de orar. Quem entende o que eu estou falando? Porque a hora que o diabo tenta atacar sua mente, suas emoções, e tenta cercar de toda maneira para que você não sinta que a resposta de Deus está vindo, mas você não desanima, você persevera no jejum dos manjares, você persevera. Hoje eu queria comer um chocolate, Deus ainda não me respondeu. Você fala: não, chocolate só depois do dia 4, depois do último dia, o encerramento. Quem vai ficar firme até o encerramento? Você tem um propósito, você fala: hoje eu estou cansado, está difícil ir no culto, é porque tem bênção esperando, irmão. A hora que Jesus foi sepultado, Tomé foi tomado pela dúvida, pela incredulidade, pelo desânimo. Os apóstolos, no caso, era 12 menos Judas, que já tinha suicidado porque negou, traiu Jesus. Sobraram 11. Os 10 se reuniram ali numa sala para ver qual a direção, para buscar a Deus, e quem apareceu? Jesus. E Tomé faltou. Meu irmão, a hora que o diabo mais quer te segurar é o dia que Deus vai romper amarras, resistências, vai liberar respostas que estão retidas na sua vida. Quem vai orar para ficar firme? Levanta as mãos. Vamos orar contra todo ataque, toda retaliação. Repita comigo, fala: em nome de Jesus, eu declaro esta noite, o sangue de Jesus guardará a minha mente, as minhas emoções, a palavra de Deus me fortalecerá, nada vai me impedir de perseverar nesta campanha que será um marco na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Com aquela visão, meu irmão, Daniel sentiu o seu corpo enfraquecido, sentiu tremores, mas a palavra diz que Deus o fortaleceu. Veja comigo ali, pula agora
por versículo 17, o mensageiro de Deus, o arcanjo, né? Gabriel falando com Daniel, que ele era um homem muito amado, o seu testemunho era valorizado, a sua oração era bem-vinda. Ele falou: por causa da sua oração, eu estou aqui para te revelar, para te dar a resposta que você anseia. Ou quem crê, por causa da sua oração, aquilo que está retido vai ser liberado. Quem tem pedidos que está retido aí? Está retido 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 1 mês. Quem tem pedidos? Levanta as mãos e fala: a minha oração está rompendo resistências, e eu creio que as respostas retidas serão liberadas em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: persevera. Fala para o seu irmão: eu te abençoo. Fala: a sua resposta está a caminho. Não desanima. E eles falaram que por causa da oração de Daniel, a palavra diz que Gabriel, o arcanjo mensageiro, que trouxe a mensagem para Daniel, que trouxe a mensagem quando foi nascer João Batista para Zacarias, que trouxe a mensagem quando ia nascer Jesus para Maria. Então eu creio que ele era o mensageiro, né? O arcanjo ali, Gabriel. E ele falou que o príncipe da Pérsia, Ciro era o rei da Pérsia, havia principados, poderes malignos. Irmão, tem conexão entre o céu e a terra. Nem tudo que acontece na terra é fruto da casualidade. Tem uma guerra espiritual acontecendo. Quando você converte, quando você conhece a palavra, quando você congrega numa igreja que te ensina a visão da palavra, armas poderosas em Deus, jejum, oração, palavra profética, a palavra de Deus declarada, são armas poderosas. A campanha, a igreja congregada, meu irmão, o inferno está tremendo agora. Quantos podem dizer amém? O diabo quer impedir esses 21 dias, mas já tem milhares hoje no Brasil e fora do Brasil falando: meu Deus é o mesmo Deus da época de Daniel. Não tem principado, não tem demônio, não tem poder maligno que prevaleça a uma igreja que ora. Quem crê diz amém. Fala para o seu irmão: Deus vai ampliar a sua fronteira. Quem crê, a sua oração vai ampliar a fronteira. Se o diabo estava retendo a libertação, a salvação, a restauração, a cura, a prosperidade, a oração, você vai avançar. Você vai alcançar coisas novas de Deus em nome de Jesus. Persevere como Daniel, persevere. E a palavra diz que o arcanjo Gabriel falou para Daniel: olha, o príncipe da Pérsia. Esses dias nós falamos aqui, o mundo espiritual é invisível, mas é real. Quando a igreja ora, os anjos prevalecem, os prognósticos malignos não se cumprem e as bênçãos de Deus são liberadas. Pergunta para o seu irmão: entendeu? Fala para o seu irmão: entendeu? Eu vou repetir. Quando a igreja ora, os prognósticos malignos, eles são quebrados. Todo desejo maligno contra a sua vida, contra a sua casa, quando você entra na campanha e ora, esses laços são quebrados em nome de Jesus. E as bênçãos de Deus são liberadas.
Por isso que Jesus falou, a igreja ela tem essa capacidade dada pelo Senhor de trabalhar essa conexão do céu com a terra. Os céus governam, mas se a igreja não ora, se você não toma posição, na terra o inferno prevalece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quando a igreja busca Deus, quando você ora, os anjos de Deus prevalecem, a palavra e a resposta do seu clamor chegará até você, e o seu desejo, a promessa da palavra que você espera será realizada em nome de Jesus. E vai ser mais um troféu ali no seu armário da fé. Quem quer ter troféu no armário da fé? Hebreus 11 fala das proezas, dos prodígios, das vitórias, da resignação, da resiliência dos heróis da fé. Você também vai ter a sua galeria, que você vai falar: Pai, obrigado, o Senhor me ensinou a orar, eis-me aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o anjo falou: olha, Daniel, porque você orou sem cessar, porque você jejuou, o arcanjo Miguel, guerreiro, anjo de guerra, enfrentou o príncipe da Pérsia, e hoje eu cheguei, ele abriu o caminho para mim. Eu não estou falando para você orar, comandar anjo. Falo para o seu irmão: não adianta, irmão, o anjo não te obedece. Isso é heresia, a igreja vai orar. Não, não é isso. Você ora para o Pai que está acima do exército. O nosso Deus é o Senhor dos... Você ora para o Pai, você libera a oração incessante, o exército de Deus é enviado para repreender os demônios. Agora você pode repreender o demônio, o anjo caído. Você vai falar: em nome de Jesus, você estando na igreja, debaixo de cobertura pastoral, vivendo debaixo da autoridade da palavra, você vai repreender e o demônio tem que sair em nome de Jesus. Amém? Então Daniel, ele viveu essa experiência, mas olha que coisa maravilhosa aconteceu com ele. Agora sim, depois de contar esse preâmbulo aí, capítulo 10, verso 17, 16. E eis que como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então passei a falar. Meu irmão, Deus vai tocar o seu lábio, a sua oração vai sair de uma maneira que você nunca imaginou. Quem crê nisso? E a palavra diz: e disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele, semelhante ao Filho do Homem, e me fortaleceu. E ele disse: não temas, homem muito amado. Fala para o seu irmão: Deus vai levantar a sua autoestima. Levanta as mãos, fala: eu fui comprado pelo sangue de Jesus, e Deus me comprou para me fazer seu filho amado, mais que vencedor, e com a força de Deus, com as armas de Deus, eu vou guerrear 3 semanas em jejum, em oração, com a palavra, e vou prevalecer. Quem pode aplaudir o Senhor?
homem muito amado, não temas, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ah, quem quer receber essa palavra? Quem vai se fortalecer em Deus? Davi quase foi destruído em Ziclag. Irmão, eu acho interessante. Saiu de Ziclag, chegou em Hebron. Ziclag era destruição. Hebron foi a glória de Deus, confirmando a palavra que ele seria rei. Fala para o seu irmão: Deus não vai te deixar na terra do fracasso. Deus vai te levar para Hebron, para ser coroado filho de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Por isso que nós vamos para São Paulo, e a palavra diz: não temas, ser forte, ser forte. Abre comigo agora Salmos 18, a partir do verso 28. Deus fortalece o fraco, Deus fortalece aquele que está cansado. Salmo 18, verso 28. Talvez você lutou muito para chegar até aqui, e talvez você chegou cansado, abatido, mas eu declaro em nome de Jesus, o Espírito de Deus está tocando a sua mente, a sua alma, renovando a lâmpada do Espírito do seu coração, e Ele está te fortalecendo em nome de Jesus. Davi diz: Senhor, Tu fazes resplandecer a minha lâmpada, o meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Quantos podem dizer amém? Pega a cartela, fala: o meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Fala bem forte, fala: Senhor Deus, o Senhor faz a chama do Espírito, a minha lâmpada resplandecer, e o Senhor libera luz, e as trevas fugirão, em nome de Jesus. Daniel usou a chave da oração, do jejum, da perseverança, até que veio o anjo de Deus, fortaleceu ele e revelou a ele os dias do fim. Talvez Daniel estava abatido, sua nação estava prisioneira, ele servia no ambiente que ele não queria estar, um império que ele não queria servir, mas mesmo assim ali ele exaltou o nome de Deus, e ele mostrou a toda a Babilônia, aos persas, que o Deus de Daniel era o Deus mais poderoso da face da terra. Mas aí Deus consolou Daniel e falou: Daniel, eu vou te mostrar os dias futuros, aonde toda injustiça, toda maldade, toda malignidade da humanidade será apagada, e a luz da glória do reino de Deus vai cobrir toda a terra. Abacuque também estava abatido, ele que falou lá: ainda que a figueira não floresça, não haja fruta na vide, o fruto da oliveira falte, ainda assim confiarei em Deus. Por quê? Porque no tempo de Abacuque não tinha fruto, mas ele confiou em Deus, e Deus restaurou o ânimo de Abacuque. Falou: o meu reino é eterno. Ele falou: tão certo como a minha glória encherá toda a terra. Só que hoje a glória de Deus já está na igreja, e quando a igreja ora, a conexão espiritual vem, a autoridade de Deus vem, o poder de Deus vem,
e os leões não podem te devorar, e o poder do fogo não pode destruir você, e Deus vai exaltar o nome dele, mesmo no meio de uma geração que vive em trevas. Por isso que ele fala: o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Jesus falou para Herodes: o meu reino não é desse mundo. Irmão, o reino nosso não é deste mundo. O reino nosso vem dos céus, é o reino de Deus. Só que você já pode viver experiências sobrenaturais e pregar o Evangelho. A prioridade hoje é pregar o Evangelho. Quem vai sair daqui para pregar o Evangelho? Quem vai sair daqui para falar dos feitos de Deus na sua vida, na sua casa, como Deus tem sido bom para você? Ah, mas eu tenho aflição. Pergunta à mãe: quem não tem? Meu irmão, é melhor sofrer servindo a Deus do que vivendo nos prazeres do mundo. Amém? Quem concorda diz amém. O prazer do mundo é transitório, mas a vitória e a promessa de Deus é eterna. Se você passa por aflição, fica firme que nem Daniel. Deus vai renovar promessas na sua vida. Versículo 32 do Salmo 31 e 32. Olha o que Davi diz. Ele teve experiência semelhante a Daniel. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Me deu os pés a ligeireza das costas, me firmou nas minhas alturas, adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram o arco de bronze. Davi viveu experiências de batalhas, de vitórias, do fraco prevalecer contra o mais forte, mas ele confiou em Deus. Nós vamos entrar essas 3 semanas, temos que viver como diz 2 Coríntios, 1 Coríntios 16, verso 3, é que eu estou pulando algumas coisas aqui. 1 Coríntios 16, verso 3, que esse seja, verso 13, 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, não no meu rascunho, 1 Coríntios 16, verso 13, olha que é o conselho para nós entrarmos essas 3 semanas. Daniel se absteve dos manjares, da carne, do vinho, e ele perseverou em oração. Sabe o que isso significa? Ele afastou toda a distração da vida dele. Quem quer ficar focado esses 21 dias, quem quer ficar determinado assim, ó, pegar a sua cartela, orar por ela, trazer no altar, levantar, pastor vai ungir, você vai ajoelhar e no outro dia você vai fazer de novo. Quem vai fugir dos manjares, das distrações? Quem vai priorizar? Lê a palavra. Quem vai priorizar? Lê a palavra. Fala para você, irmão, maneira nas redes aí, meu irmão. Quem vai maneirar nas redes? Né? Focar na palavra, ler a palavra, meditar na palavra. O que a palavra diz? 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Sede vigilantes. Fala para o seu irmão, vigia e ora. Eu achei interessante, Jesus falou para vigiar e orar. Porque se não vigiar, não vai orar. É verdade ou não é? Então fala para o seu irmão, vigia. Tem uma tradução que fala, sejam alertas. Quem vai ficar espiritualmente on, né? Fala assim, fala, meu pai, teu filho está on.
conectado na palavra, na igreja, na oração. Tirei os manjares para não distrair. Quantos podem dizer amém?